Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e chegou a dúvida nova, parece simples, mas é muito interessante. Dúvida na tela. Quando a Bíblia diz que algo é um mistério, isso significa o que exatamente? Gostaria de compreender melhor o significado de mistério na Bíblia e se existem mistérios que ainda não foram revelados para nós hoje. Como compreender tudo isso biblicamente da forma correta? Muito obrigado, querido irmão, que mandou a pergunta. Aliás, tem pelo menos 3 significados a palavra mistério na Bíblia. Vamos à minha lousa de explicações, onde nós vamos entender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com 2 Tessalonicenses 2,7, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado agora aquele que o detém. Olha só, com sinceridade, você consegue saber aqui o significado preciso da palavra mistério na aplicação que Paulo fez nessa frase? Olha que interessante. Uma mesma palavra, ela pode ter diversos significados totalmente diferentes em suas aplicações. E isso, como que a gente consegue enxergar? Através do contexto. Dependendo do contexto em que a palavra é aplicada, ela vai ganhar significados diferentes ali em um determinado texto. É por isso que muitas vezes, mesmo que você consulte um dicionário bíblico, você ainda terá que verificar a aplicação da palavra na frase, para que você entenda, principalmente aquelas frases que têm diversos significados diferentes. Presbítero, dá um exemplo para ficar mais claro. Olha só essa frase que legal. Quem não serve o Senhor, não serve. Quando você pega a palavra servir lá no dicionário, você tem lá os significados dela. Mas observe que aqui, mesmo escritas da mesma forma, a mesma palavra tem significado diferente. Quem não serve aqui, né, o primeiro serve, está falando de serviço, de servir a Deus. E o segundo, junto com a expressão não aqui, quer dizer que a pessoa está desqualificada diante do Senhor. Muito interessante. É o caso da palavra mistério, que tem pelo menos 3 aplicações diferentes, e isso acaba confundindo muito a cabeça dos estudantes da Bíblia. Porém, evidentemente, eu vou te ajudar agora a entender como extrair esses significados de uma forma simples e objetiva dos textos bíblicos. Então, fique até o final, vai ser muito interessante o estudo de hoje. Bom, o primeiro significado da palavra mistério tem a ver com conhecimentos ocultos. Eu já vou te explicar, mas antes, embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se, faça parte dessa comunidade de estudos bíblicos. Lembrando que tem vídeo novo aqui de segunda a sexta, 15 horas para o seu crescimento. E de tantos irmãos me pedirem, eu abri o grupo no Zap, ok? Onde eu mando conteúdos, reflexões para abençoar a sua vida gratuitamente. Aqui embaixo desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tem um link para você entrar no nosso grupo lá no Zap. Como que você faz? Embaixo do vídeo é só clicar ali em cima da área de comentários. Ela vai abrir. O primeiro link é o link do nosso grupo de estudos no WhatsApp. Mas eu estou deixando também nessa mesma área de comentários o link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa de Gênesis Apocalipse, ok? Esse curso aqui é um projeto de ajuda missionária, muito barato, muito acessível, onde você vai estudar comigo de Gênesis Apocalipse, de capa a capa em videoaulas, e você vai ter um Zap, inclusive, exclusivo só para alunos, para tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, em primeiro lugar, mistério na Bíblia indica conhecimentos que só Deus tem e que só Deus pode revelar quando, para quem e como desejar. E, inclusive, Deus pode escolher também não revelar. Existem mistérios que o Senhor guarda somente para Ele, que Ele não permite que a gente conheça. Esse tipo de mistério, geralmente, quando Deus quer revelar, Ele revela em algum momento a algum grupo específico ou até mesmo uma pessoa que Ele escolhe para portar esta mensagem e falar para outras, mas claro, pessoas interessadas em conhecê-lo. Por exemplo, veja este texto de Apocalipse 1:20, que interessante. Diz o texto o seguinte: quanto ao mistério, olha só a palavra, das 7 estrelas. Então aqui ele já havia mostrado ali para João a questão ali das estrelas na mão e tudo mais. E aí ele vai revelar
quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são... Então aqui ele revela o mistério para João. Ele tinha que escrever e o mistério seria revelado também para os leitores, como nós estamos lendo aqui e compreendendo este mistério. São os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Evidentemente, somente aqueles que entrarem em contato com o texto, que estudarem, que lerem, que se interessarem em ouvir sobre ele, saberão desse mistério em detalhes e saberão como entendê-lo corretamente. Para outras pessoas, ele permanece um mistério, algo totalmente desconhecido. Olha agora o texto de 2 Tessalonicenses 2,7. Vou explicar para você o texto que nós lemos no início. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, diz o apóstolo Paulo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha que interessante, Paulo está tratando aqui sobre o anticristo, o aparecimento dele. Apesar do conhecimento revelado de que ele aparecerá, ou seja, uma informação de que esse anticristo já opera, mas ele vai operar mais ainda no futuro, observamos então que parte do mistério ainda persiste, pois não é revelado um detalhamento preciso sobre como, quando será, por exemplo. Veja ainda que interessante como que Paulo mostra para a gente um mistério do qual não havia conhecimento e em seguida ele revela esse conhecimento. Eis que vos digo um mistério. Até essa frase aqui era um mistério, mas agora passa a ser algo revelado. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eu não vou explicar o verso agora para não misturar os assuntos, mas eu vou deixar um vídeo no final aqui desse estudo para você só clicar na tela para você entender a respeito desse mistério de corpos transformados que nós vamos ter no final dos tempos. Aqui ele revela então o cenário da segunda vinda de Jesus. Alguns que estiverem vivos quando Jesus voltar não iriam passar pela morte. Ele utiliza aqui a palavra dormir, né, como uma figura de linguagem. Evidentemente que os mortos não estão dormindo, mas Paulo explica a transformação que todos irão passar do corpo corruptível para o corpo incorruptível, né? Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Mas a palavra mistério também, ela pode servir para resumir algumas questões a respeito do plano de salvação. Olha que interessante. Em segundo lugar, então, o mistério também é relacionado ao plano de salvação a todas as nações, desenhado por Deus através do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Paulo é quem detalha isso de uma forma muito impressionante. Observe bem o texto onde ele utiliza a palavra mistério nesse sentido. Efésios 3, capítulo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Então veja que Paulo também não conhecia esse mistério. No momento em que foi revelado para ele, ele passa a conhecer. Então estava ali oculto, conforme escrevi há pouco resumidamente. Mas observe que nessa frase aqui, mistério vai resumir a revelação. Então ela tem essa aplicação aqui. Ela vai resumir a revelação a respeito do plano de salvação aos gentios, que Paulo já escreveu agora há pouco. Então aquilo que era desconhecido foi revelado a Paulo. Agora ele dá mais detalhes então sobre essa boa notícia que ele resumiu com a palavra mistério. Antes é mistério, mas agora está revelado. Observe bem o texto então de Efésios 3, versos 5 e 6. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, porque era um mistério, ninguém conhecia. Como agora foi revelado, agora passaram a conhecer aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A revelação então vinha de Deus. Agora ele explica essa revelação. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então observe que ele utilizou a palavra mistério para resumir essa verdade. Os gentios são também povo de Deus por meio de Jesus Cristo. O Antigo Testamento já falava sobre a inclusão dos gentios no povo de Deus. Por exemplo, quando Deus disse a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 1, 23. Mas as pessoas não compreendiam muito bem como que isso aconteceria.
Como isso seria feito? Era um mistério de Deus que foi revelado aos apóstolos e profetas após Jesus Cristo. Então, esse segundo significado, a palavra mistério pode servir para resumir uma verdade antes oculta ou pouco conhecida, mas agora revelada. Então, Paulo utilizou dessa forma naquela frase. E agora a última: fatos desconhecidos, revelados ou não. Bom, o terceiro significado de mistério na Bíblia aponta para coisas secretas, que podem permanecer secretas, desconhecidas dos seres humanos, ou podem ser reveladas por Deus. Mateus 13:11 diz o seguinte: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Bom, o contexto aqui é a parábola do semeador. Muitos ouviam as parábolas e não entendiam, e não desejavam também entendê-las. Iam embora sem compreender e sem interesse também em aprofundar sobre o tema. Para esses, tudo permanecia um mistério, uma coisa desconhecida. Jesus estava falando ali um blá 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 que eles não tinham mínima noção de compreender e não queriam também. Mas para os servos de Deus, aqueles interessados pelo ensino do Mestre, esses mistérios do que Deus estava ensinando, seriam para eles então revelados. Aqui nessa categoria ainda podemos incluir, por exemplo, os famosos sonhos citados na Bíblia e depois revelados pelos servos de Deus a determinadas pessoas. Exemplo, temos o faraó do Egito, que sonhou um grande mistério e esse foi revelado por Deus a José do Egito, que o comunicou. Gênesis 41, de 25 a 32. Aquele sonho das vacas magras e gordas e das espigas cheias e mirradas. Coisas extremamente desconhecidas, que Deus depois trouxe ao conhecimento o mistério através de seus servos. Podemos também lembrar de uma mão que apareceu e escreveu palavras misteriosas na parede diante do rei Belsazar. E ele não compreendeu, ficou atordoado. Somente Daniel conseguiu revelar o mistério das palavras escritas ali, onde está ali escrito em Daniel 5, de 1 a 31. Então, quando a palavra mistério aparecer na Bíblia, preste bem atenção no contexto, preste bem atenção no que vem antes, que vem depois e na aplicação na frase. Assim você vai então compreender melhor que mistério na Bíblia nem sempre é uma coisa que ninguém sabe e nunca vai saber. É coisa que pode ser revelada, que foi revelada ali no texto, ou que Deus não quis revelar, ou que quis revelar a umas poucas pessoas. Espero que tenha gostado. Link no primeiro comentário, grupo no Zap, curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Agora o vídeo que eu prometi: que corpo teremos na segunda vinda de Cristo? De crianças, de jovens ou de velhos? O nosso corpo vai ser transformado no quê? Tudo nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.